Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu quero falar de um assunto muito importante para todos aqueles que estão nessa jornada cristã, né, nessa jornada de fé. Eu, eu ao longo dessa minha experiência como cristão, né, eu tenho 11 anos que eu me converti. Eu não nasci na igreja, né, não nasci em berço cristão. Eu vim me tornar cristão já depois ali de crescido, né, e ao longo desse tempo eu vivi já bastante experiências e tenho mais para viver, mas acho que uma coisa que talvez você também já tiver um tempo de fé, você já deve ter percebido, vira e mexe a gente vê esse tipo de comportamento, né, pessoas que deixam a fé por causa de outras pessoas. Porque assim, eu vou falar com a experiência pessoal minha, né, como eu vim de fora, né, eu não era cristão e vim me converter, então no início eu eu também já percebi às vezes isso em outras pessoas também que eu vim se converterem, né, assim no início parece que a gente tem aquela esperança, aquela cria aquela expectativa, né, que na igreja tá tudo certo, né, todo mundo com realmente um comportamento exemplar, que as pessoas que professam, né, a fé em Jesus têm um comportamento exemplar, mas realmente quando a gente entra, a gente infelizmente vê que tem certos comportamentos que acabam se repetindo, né, pessoas da igreja repetindo o comportamento das pessoas de fora, né. Eu lidei muito com esse tipo de situação, né. Quando eu me converti, eu esperava algo, criei uma expectativa e na verdade eu vi outra coisa. E eu não estou aqui querendo me colocar como uma pessoa perfeita, pelo contrário, eu sou um pecador miserável que também precisa da graça de Deus, e também eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu sempre digo, né, que a única coisa que eu queria de juiz era o salário, né, porque o salário de juiz é muito bom, mas de resto, condenar pessoas não é o meu objetivo. E o objetivo desse vídeo é justamente a gente refletir e melhorar a nossa fé, né, e nos aproximar mais de Cristo. Mas é isso, né, a gente às vezes cria expectativas sobre as pessoas, né. Eu, de uma certa forma, em um certo período, eu criei certas expectativas de ver realmente as pessoas serem exemplo, né, testemunharem realmente da verdade ali através da sua vida. Mas eu confesso que muitas vezes não vi isso, tá. E às vezes outras pessoas também passam por esse mesmo tipo de situação. Criam uma expectativa sobre pessoas e acabam se frustrando. Mas aí, eu quero justamente trazer uma mensagem para esse tipo de situação, né, que é lembrar que a gente precisa ter a nossa mente, os nossos olhos concentrados em Cristo. Se a gente for ficar concentrando a nossa mente em pessoas, meu irmão, realmente a gente vai acabar se frustrando, sabe, porque, ah, as pessoas são falhas mesmo, né. Às vezes até pessoas bem intencionadas, às vezes cometem um erro, né, e às vezes se desviam em certos momentos. Por isso que a gente precisa ter a nossa mente focada em Cristo. Eu estou aqui gravando vídeos para vocês, mas às vezes eu posso em algum momento falhar, né, mas Cristo, ele nunca falha. Cristo é perfeito. Não vamos deixar a nossa fé
se desfalecer por causa de pessoas. Ah, porque tem um irmãozinho ali que está adulterando. Ah, porque existem pastores que enganam as pessoas. É lógico que não estou aqui falando para você compactuar com o erro, certo? Inclusive, a Bíblia até nos instrui a gente a corrigir os nossos irmãos, né? Com amor, com respeito, mas a gente corrigir, a gente mostrar a verdade. Às vezes, pode existir ali um grupo que realmente está tudo errado, né, e você pode e deve ali mostrar a verdade. E se as pessoas não quiserem saber da verdade, às vezes é até o caso mesmo de mudar de grupo, mudar de congregação. Eu não estou aqui falando de compactuar com o erro, mas o que eu quero dizer é: não vamos desistir da fé por causa de maus exemplos de outras pessoas. E eu vejo às vezes gente fazendo isso, né, deixando de seguir a Cristo por causa, porque o fulano ali está fazendo isso de errado. Às vezes a pessoa acaba que está usando isso como pretexto, porque no final das contas, às vezes ela mesma também não está disposta a seguir a Cristo. Às vezes ela está esperando receber algo, mas ela não está disposta a oferecer. Quando a gente realmente se conecta com Cristo, a gente não precisa que as outras pessoas estejam fazendo as coisas. A gente sabe o que que a gente tem que fazer, o nosso papel, e a gente vai lá e faz ele, entendeu? A gente não precisa que as outras pessoas tenham caráter para a gente ter caráter, que as outras pessoas evangelizem para a gente evangelizar. E assim, pessoal, também uma coisa que eu queria deixar bem claro, eu, pelo menos pela minha experiência, eu também conheço e vejo muitas pessoas bem intencionadas nesse mundo religioso. O problema é que muitas vezes parece que só se dá destaque para o mal, né, só se dá destaque para o para errado, né, para o pastor que adulterou, né, para o irmãozinho que está fazendo coisa errada, mas tem muita gente também bem intencionada, certo? Tem gente também sincera na fé, é bom a gente lembrar disso. E mesmo que não tenha, mesmo que sejam poucas as pessoas que realmente seguem a Deus, mas o nosso propósito é com Deus, né. Então a gente não tem que esperar os outros estarem vivendo uma vida correta com Ele para a gente viver a nossa, né. A gente tem que ter o nosso propósito com Deus e seguir firme, independente de se os outros estão seguindo a mesma coisa ou não. Não vale a pena a gente ficar se frustrando por pessoas que não querem viver a verdade. A gente tem que orar por essas pessoas, para que elas realmente se convertam e encontrem a salvação. E o que a gente realmente precisa buscar é ter os nossos olhos fixos em Cristo, lembrar que, por mais que o cristão busque a perfeição, tem que buscar, né, a perfeição, mas às vezes pode acontecer de falhar, né, de cometer erros. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Não podemos aqui, né, passar pano para o erro, né, devemos também ter responsabilidade, mas é isso, nós temos uma condição de pecado, né, eu aqui posso, de repente, em algum momento, cometer uma falha, né, e aqui eu não falo isso para querer amenizar, é lógico, se eu cometer um erro, eu tenho que arcar com as consequências dele, mas isso significa que todos nós, seres humanos, podemos em algum momento deslizar. Temos que trabalhar para isso nunca acontecer, mas isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que entender e não ficar criando altas expectativas sobre seres humanos. Essa é a reflexão que eu tenho para deixar para você, né. Desde já convido você a se inscrever no canal, a deixar o like e compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.